Boa tarde, pessoal. Gostaria de agradecer imensamente vocês terem aceitado o convite para estar participando dessa mesa. Eu tenho certeza que vai ser uma tarde de muito aprendizado, uma tarde assim de muita troca, de muita conversa, de muita coisa boa. E para a gente estar nesse evento do Parent é uma satisfação muito grande, porque a gente sabe da necessidade e da importância dessa conversa, dessa fala tão presente agora. Então, assim, é, queria aproveitar agora para cumprimentar as nossas convidadas que estão aí, agradecer vocês por estarem aqui com a gente, tá certo? Agradecer aí vocês terem vindo, terem aceitado esse convite para estar com a gente. Então, assim, eu vou apresentar vocês, vamos combinar assim, aí vocês falam alguma coisa e depois a gente passa para a nossa discussão. Pode ser? Então, eu vou começar apresentando a professora Gislene Aparecida dos Santos. Muito obrigada, professora, por ter aceitado o convite, por estar aqui com a gente. A professora Gislene, ela é professora associada da USP, formada em filosofia, com doutorado em psicologia também pela USP. Ela começou sua carreira como professora ainda muito jovem, atuando com crianças do maternal. Depois lecionou para o antigo primeiro grau, para o segundo e, por fim, para a Universidade Pública da Unesp. Agora ela leciona na USP, no curso de Gestão de Políticas Públicas, Ciência e Humanidades, e no programa de pós-graduação em Direito, área de concentração em Direitos Humanos. É líder do GPIS, Grupo de Estudos e Pesquisas das Políticas Públicas para a Inclusão Social. É pesquisadora do Diversitas, Núcleo de Estudo das Diversidades, Intolerâncias e Conflitos USP. Atualmente é coordenadora do N Periferias, Grupo de Pesquisa das Periferias do Instituto de Estudos Avançados, IEA, da USP. Suas investigações são sobre direitos humanos, estudos críticos do direito e estudos pós-coloniais e decoloniais, políticas públicas para a inclusão social, discriminação e racismo. Por sua formação, se considera totalmente interdisciplinar e, por sua história, valoriza a perspectiva da interseccionalidade em suas reflexões e ações na vida, pessoal e profissional. É mãe de um jovem adulto que sempre é motivo de enorme alegria. Ser mãe sempre foi e sempre será a melhor coisa da vida. Seja bem-vinda, professora. Obrigada, Zélia. Obrigada a todas aqui, obrigada pelo convite. É uma alegria estar aqui com vocês para trocar ideias em torno desse tema da maternidade e ciência. Obrigada. Eu acho que eu começo, é isso, Zélia? Eu quero abrir só um slide, mas no meio da conversa, né? Eu queria começar, então, já com os agradecimentos, como eu já fiz, dizendo que é uma alegria estar aqui. É a primeira vez que eu participo de um seminário para falar a partir desse lugar de pesquisadora, professora e também mãe, né? Geralmente eu falo sobre questões de gênero, mas com essa temática enfatizada, né, é a primeira vez. Então, estou bastante feliz de estar aqui com vocês. Eu penso que algumas questões que afetam as mães na academia, né, as cientistas, professoras, sejam bastante similares em alguns aspectos, mas sejam diferentes em outros, quando nós olhamos para as mulheres negras, né, especificamente. Eu acho que, pensando em todas nós, mulheres, eu penso que todas nós, quando professoras, acadêmicas, profissionais de um modo geral, somos sempre levadas a ter de escolher, né, entre a maternidade ou a carreira, né? Então, sempre essa questão que nos obriga a fazer uma escolha, quer dizer, que nos leva a colocar isso como uma opção, né? E as instituições, elas acabam se eximindo da responsabilidade de criar políticas para apoiar as mulheres que decidem ter carreiras e também serem mães. Então, acaba sendo uma responsabilidade jogada sobre as mulheres, como se fosse nossa obrigação e não uma obrigação da sociedade e das instituições, né? E aí, a ser mãe acaba sendo
e também ser mãe e profissional acaba sendo enxergado como uma punição, né? Você escolheu ser mãe, então agora se vira, né? Isso é bastante complicado. E pensando no caso das mulheres dos grupos socialmente, economicamente vulneráveis, e no caso das mulheres racializadas, das mulheres negras, né? Aí nós temos que somar essa questão que afeta todas as mulheres, mais as questões econômicas que afetam especificamente as mulheres pobres e as questões raciais que afetam as mulheres negras. Então, nós vamos somando vulnerabilidades, somando marcadores que acabam afetando a nossa performance profissional, mas também criando outras barreiras para que nós consigamos lidar com essa situação que a sociedade nos cria, de termos que ser responsáveis nós mesmas por termos decidido sermos mãe e, ao mesmo tempo, sermos profissionais, né? Eu penso, eu estou falando, tá, Zé? Quando acabar meu tempo, você me avisa. Ah, não. Nessa primeira parte, né, da conversa, eu penso que a gente tenha, além desses desafios que afetam todas as mulheres, eu creio que haja alguns desafios que afetam também as mulheres todas e também os grupos vulneráveis, mas que raramente aparecem associados à discriminação racial, à discriminação de cor. E eu queria falar um pouco mais sobre ele, né? Acho que tem tudo isso que afeta todas as pessoas, mas eu acho que há uma raiz dessa questão vinculada especificamente a nós, né, na academia, na produção científica, que eu creio que não seja tão discutida, e que, para mim, eu sou das ciências humanas, né, como já foi dito, aparece como um problema central, né, que é a maneira como nós somos ensinados a acreditar que a pesquisa seja realizada, que o conhecimento seja realizado, o que é fazer pesquisa, o que é ser pesquisador, o que é pensar, né? Então, não se trata somente das discriminações diretas, né? Elas acontecem o tempo inteiro, acho que quem é mulher sabe disso, quem é mulher negra sabe disso, então a discriminação está posta diretamente no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, mas também está posta de forma indireta, né? São as discriminações estruturadas socialmente, e eu penso que elas estejam também associadas com essa forma como nós aprendemos que o conhecimento se dá, né? Então, nós aprendemos que fazer ciência é valorizar alguns pressupostos científicos e modo de construção de conhecimento a partir de uma lógica que é eurocentrada, que foi construída no norte ocidental do mundo, que é hegemônica, né? Infelizmente, e que nos é ensinado que é isso, quer dizer, ou você faz assim, ou é um erro, né? Ou você faz assim, ou você não tem competência, ou você faz dessa maneira, ou o que você está fazendo é qualquer coisa menos ciência. E isso nos é ensinado, então, e é ensinado ao longo de toda a nossa formação. Então, quando nós chegamos nesse momento da carreira, né, como acadêmicas, formadoras também, nós temos uma história inteira antes de chegar nesse momento que nos foi dito como era fazer ciência, pesquisa orientada à aula, que vai contra, do meu ponto de vista, aquilo que acontece na maior parte do mundo, quer dizer, é uma coisa muito localizada que foi, eu gosto de dizer que foi globalizada, né? E essa é uma produção, do ponto de vista do Ocidente, que se divulga e foi espalhado para o mundo todo, uma forma de pensar que nós chamamos lá na filosofia, né, de racionalidade instrumental, né? Então, é uma ideia de que tem uma razão que domina o corpo, que deve dominar o corpo, que faz tudo, e você tem que seguir essa racionalidade, né? Acreditar que existe uma neutralidade e uma isenção na produção do conhecimento, acreditar que o conhecimento ele não está vinculado a contextos, né? Que ele é algo que pode ser, a partir do momento que você alcança, descobre alguma coisa, vale para todos os lugares, em todos os momentos, e não a contextos sociais, históricos definidos, que o pesquisador, o cientista, a cientista não trabalha a partir de horizontes particulares, né? Então essa é uma outra crença que está vinculada a esse modo de construção do Ocidente. Uma coisa que eu acho gravíssima e que eu demorei muito tempo a aprender, acho que ainda estou aprendendo, que nós aprendemos que o conhecimento ele é construído individualmente,
Então, mérito, a meritocracia, né, que é tão valorizada nas universidades, ela é individual, né? E o conhecimento ele não é construído no coletivo, ele é construído por cada pessoa. Então, essa ideia de que é o indivíduo que descobre, aprende sozinho, ele tem um saber que ele leva para si, que pode divulgar, mas ele que fez ou ela que fez, é muito ocidental também. E a gente aprende isso depois que começa a entrar em contato com outras culturas, né? Uma outra ideia que é não considerar os afetos na construção do conhecimento, como se nós pudéssemos separar o objetividade da subjetividade de uma maneira radical, né? Então, até aqui eu sou objetiva, cientista, não tem nada que esteja envolvendo, atrapalhando a minha produção, e depois disso é a subjetividade. E isso é bastante complicado, né? E a última coisa que eu quero falar é essa ideia também que tudo isso que eu disse antes está muito vinculado a um modo de produção que é masculino. Então, é isso que diz, né? São essas pequenas pistas que vão nos dizendo que o sucesso acadêmico, a produção científica, o cientista é quem tem esses valores, né? Esses talentos, entre aspas, e que aí, obviamente, as mulheres não teriam, as mulheres dos grupos socialmente vulneráveis, economicamente vulneráveis, não teriam, e, sobretudo, as mulheres negras, na medida em que, as mulheres racializadas, na medida em que nós somos imediatamente associadas à emoção, a corpo, à não razão, né? Eu queria mostrar uma imagem que eu acho fantástica, só para duas, de fato, só para ilustrar um pouquinho disso que eu Tranquilo, partida tranquilo. para a nossa conversa, mas depois acho que aí eu já Pode ficar à vontade. paro essa primeira parte. Deixa eu tentar abrir. Deu certo, né? Agora vamos ver se dá de novo. Se funciona novamente. Vocês estão vendo a imagem? Uhum, estamos. Deixa eu abrir esse aqui. Aqui são duas imagens, né, que aparecem na construção do pensamento filosófico, digamos assim, mas não só, né, são imagens de arte ocidental. Então, de um lado, nós temos uma representação do Ulisses amarrado no mastro, né, lutando contra as sereias, né, tem toda uma discussão em torno disso, e a outra é a Melancolia, um quadro pintado por uma gravura feita por um pintor chamado Dürer, que se chama Melancolia. Eu acho interessante, não vou discutir esses quadros, essas iconografias, porque não dá tempo, mas eu acho interessante porque são duas representações que aparecem para quem estuda filosofia, para quem gosta das discussões sobre racionalidade, vinculadas ao que é o conhecimento. Então, acho que ilustra muito uma perspectiva que foi construída no Ocidente, aqui, primeiro, né, aqui na parte do Ulisses, que é esse capítulo da Odisseia, que o Ulisses ele quer entrar em contato com a cereza, o canto da cereza, mas ele não quer ser seduzido pelo canto e acabar se jogando ao mar, sendo devorado e perdendo a vida. Então, ele pede para os marinheiros amarrarem no mastro para que ele consiga ouvir o canto da cereza, mas não se perder. Então, é uma discussão que é feita na filosofia vinculada a essa ideia de que esse mastro e essas cordas são a razão controlando o corpo, né? Então, nosso conhecimento no Ocidente é um conhecimento feito por uma razão que controla o corpo, que aprisiona o corpo, né? E essa outra imagem, que é do século XVI, eu acho fantástica, porque é a melancolia. E aí tem toda uma discussão de que o conhecimento, e aqui eles estão falando de várias representações que faziam sentido naquele momento, mas também tem sentidos aqui da matemática, das ciências, da geometria, né? E a melancolia é um ser que está melancólico, é um ser saturnino, é o conhecimento desse indivíduo, né? Que não é um indivíduo em si, né? Um anjo, mas é individual, está no espaço sozinho, né? E aí a outra imagem que eu acho que diz muito a respeito a isso que nós pensamos que deva ser construído como forma de conhecimento e de ciência que valorizaria todas as mulheres e abriria possibilidade de fato, mudarmos os pontos de partida, é esse conhecimento construído coletivamente, né? Aqui são só imagens,
de eventos em comunidades em que as pessoas discutem, trocam ideias, num formato circular, e, do outro lado, uma griot contando, educando crianças nas suas aldeias. Então, são sugestões que eu acredito que nos mostrem outras formas de aprender, de ensinar, de conhecer, de fazer pesquisa que nós temos que aprender a explorar, porque estamos vinculados a uma perspectiva que nos nega o tempo todo. Então, são algumas ideias que eu queria discutir, em princípio, e obrigada por essa parte aqui da conversa, Zélia. Muito obrigada, Gislene. Eu acho que você trouxe uns pontos que daqui a pouco a gente vai começar a discutir mesmo, que vai de encontro exatamente com a nossa mesa, né? Que eu gosto de chamar de roda de conversa, porque o aquilombar, o sentar em roda, né? Essa intersecção toda, né? Você trouxe bem aí para a gente já começar a refletir entre parentalidade, gênero, raça, etnia, a questão do afeto, a questão do corpo, a questão das intersecções que nós mulheres pretas carregamos, né? Então, assim, mãe, mulher preta, cientista, o modo de produção científica. Eu acho que eu anotei aqui porque a gente vai sair desse ponto aí com muita força, viu? Antes de eu chamar a Luana, eu vou só falar uns comentários aqui interessantes que a Gisele escreveu, aqui, Gisele Camila, deu boa tarde, diz que essa mesa hoje é incrível. Ela estava aguardando com muita vontade. Obrigada, viu, Gisele? A Letícia colocou assim, a forma de construir o conhecimento é totalmente enviesada. Você trouxe esse ponto, um ponto assim, uma provocação muito bacana para a gente discutir. Então, assim, colocou perfeito aqui, tá bom? Então, assim, eu anotei esses pontos que é assim para a gente tocar o barco a partir daí. Muito bacana mesmo. Eu vou apresentar agora a Luana Fontel, e para ela falar também um pouquinho, né, dar uma conversada, e depois a gente passa para as nossas perguntas, para as nossas discussões, e a gente toca caminho, que eu acho que a gente já tem uns pontos bem legais para a gente conversar. A Luana Fontel Souza, ela é professora de língua portuguesa, graduada pela UFPA, mestre e doutoranda em Linguística aplicada pela UFRJ, coordenadora do programa Residência Pedagógica IM UFRRJ, integrante da coordenação do projeto de extensão Mães na Universidade, Acesso, Permanência e Progressão da UFRJ. O nome já é interessante. Remanescente indígena do povo Guarani, Anambé, do Nordeste do estado do Pará e ativista pelos direitos indígenas na demarcação de terras litorâneas da Amazônia. Filha de Rita e Joelda e companheira do Edu. É mãe e co-cuidadora de duas crianças, Rudá, de 3 anos, e Marcos, de 12 anos de idade. Pesquisa atualmente sobre as relações discursivas entre maternidade e colonialidade na Amazônia Atlântica, com foco na intelectualidade de mulheres racializadas. Luana, seja bem-vinda. Muito obrigada aí por ter aceitado estar com a gente aqui nessa tarde maravilhosa. É isso, eu que agradeço, gente. Boa tarde, professora Girlene, professora Zélia, Zenaide, né, que está aqui no apoio também, na tradução, Verusca. Então, gente, que nervoso. Maior responsa falar aqui hoje, estou muito feliz. Fica à vontade que nós estamos aqui entre irmãs. Primeiro, boa tarde, né? Eu gostaria de agradecer ao convite do Punch Science, esse movimento que eu considero incrível, que tem trabalhado num fronte que eu também acredito, né? Que é o fronte institucional e das ciências, né? Um lugar que eu também gosto de interrogar, de interpelar, de questionar, né? Meu nome é Luana Fontel, eu sou professora de língua portuguesa, sou herdeira do povo Guarani Anambé, uma etnia praticamente em extinção aqui no nosso estado, aqui no Nordeste do estado do Pará. Sou uma mulher migrante no Sudeste, né? Eu estou morando no Rio já vai fazer 4 anos agora, e sou mãe de 2 crianças, Marcos Vinícius. Eu exerço a maternidade solo, ele é só meu filho, e do Emiliano Rudá é efetivamente uma parentalidade compartilhada. Durante meu mestrado, na UFRJ, além de engravidar, eu escrevi uma dissertação sobre maternidade e universidade, né? Que está aí no mundo circulando e que acabou me carregando para esses espaços incríveis, que é esse que a gente está hoje aqui. E eu tenho tido a oportunidade, a possibilidade de debater sobre esse assunto, que tanto atravessa as nossas experiências enquanto mulheres, né, que é a maternidade e o maternar.
Antes da academia, eu fui uma militante do mato, uma militante do campo, da rua, né? Eu venho de uma cidade muito pequenininha aqui da Amazônia, chamada Salinópolis, e eu experimentei durante a minha formação enquanto mulher a luta de mulheres do movimento trabalhador e do movimento popular, especialmente pela demarcação de terras, né? A luta dessas mulheres da terra que levam um facão numa mão e uma criança no braço, né? Então, eu acredito que nós precisamos habitar absolutamente todos os espaços, né? Que nos foram historicamente negados, assim. Assim como algumas das minhas estão hoje ali com uma enxada, eu estou aqui com vocês nessa videoconferência. Eu acho que a gente precisa aprender a olhar para os frontes, né? Habitar também não só o murro da ponta da faca, mas também os espaços que são os espaços deliberativos e dos quais podemos também dar uma respirada, né? E também ter a possibilidade de sonhar. Não só esse espaço, que é o espaço do grito, mas também o espaço do descanso, que para mim também é militância, descanso para as mulheres que são mães, são mulheres da classe trabalhadora e mulheres racializadas, o descanso é uma militância, né? A gente já está cansado de repetir que guerreira pode ser um elogio para grande parte da população de mulheres indígenas, guerreira é um elogio, mas só se ele for acompanhado da possibilidade do descanso, né? Senão a gente está passando. Então, hoje, eu me considero uma mulher acadêmica, né? E principalmente agora, durante o processo do doutoramento, eu tenho me debruçado sobre esse lugar, mas eu acredito que a academia não é o centro dos saberes que, para mim, verdadeiramente seguram o céu, né? Ou adiam o fim do mundo, como diria Ailton Krenak. Eu desejo permanecer nesse espaço, eu desejo pensar forma de tornar esse espaço mais acessível para mulheres que vêm de onde eu vim. As minhas propostas que eu trouxe hoje aqui para a gente, elas são para isso, mas também entendo que muitas das minhas lutam em frontes que também deveriam ser valorizados, tanto quanto esse aqui é, né? Que são mulheres que nunca escreveram seus nomes no papel, como as minhas avós, mas que tiveram o atrevimento não só de sobreviver, mas também de produzir futuro. Se eu estou aqui hoje, é porque tive quem me desse uma surra de amor e uma surra de cipó para eu ir para a escola. Se ontem eu estava lendo Denise Ferreira da Silva, uma leitura super complexa, ou a Donna Haraway, e me achando o máximo, porque eu estava entendendo alguma coisa, foi porque um dia essas mulheres entenderam que para que eu não fosse tão explorada quanto elas foram, eu precisaria tentar algo diferente. Então, meu primeiro projeto de IC, meu primeiro projeto de iniciação científica foi o quintal da minha avó, né? Onde a gente colhia mastruz para curar a tosse, onde a gente esquentava a banha de galinha para a gente passar na garganta inflamada. A minha tia-avó tinha um pedaço de madeira onde ela colocava pedras de sal grosso, um para cada mês do ano, e aquele que derretesse primeiro durante a madrugada seria o mês de muita chuva, então naquele mês a gente não plantava. Essas foram as minhas primeiras aulas de química, de física e de astronomia, né? Saberes orgânicos, como nos lembra Nego